Ônus da prova. O Código de Processo Civil estabelece, artigo 373, o ônus da prova incumbe 1. Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão prevista no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando 1. Recair sobre direito indisponível da parte. 2. Tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Parágrafo 4º. A convenção de que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. Quando a questão debatida viesse em ação coletiva de consumo, parcela da doutrina já apregoava a possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova em face do disposto no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que, nas ações coletivas de consumo ajuizadas na defesa dos direitos dos consumidores, não cabe determinar a inversão do ônus da prova sem a demonstração de que o Ministério Público enfrenta graves dificuldades para tal defesa. Desse modo, em princípio, deve prevalecer a regra contida no artigo 333 do Código de Processo Civil. Em matéria ambiental, decidiu o Superior Tribunal de Justiça. No caso de ações civis ambientais, entendo que o caráter público e coletivo do bem jurídico tutelado, e não a eventual hipossuficiência do autor da demanda em relação ao réu, nos leva à conclusão de que alguns dos direitos do consumidor também devem ser estendidos ao autor daquelas ações. Afinal, essas buscam resguardar, e muitas vezes reparar, o patrimônio público de uso coletivo consubstanciado no meio ambiente. A essas normas agrega-se o princípio da precaução. Esse preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza, por falta de provas cientificamente relevantes sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo. Incentiva-se, assim, a antecipação de ação preventiva, ainda que não se tenha certeza sobre sua necessidade, e, por outro lado, proíbe-se as atuações potencialmente lesivas, mesmo que essa potencialidade não seja cientificamente indubitável. Além desse conteúdo substantivo, entendo que o princípio da precaução tem ainda uma importante concretização adjetiva, a inversão do ônus da prova. Portanto, a partir da interpretação do artigo 6º, inciso 8º, da Lei 8.078, de 1990, combinado com o artigo 21 da Lei 7.347, de 85, conjugado ao princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento. Em conclusão, são admissíveis todos os meios de prova lícitos e tem-se também como admissível a inversão do ônus da prova quando justificada. O caso da ação popular contra a cobrança maior pelo fornecimento de energia elétrica. Irani Vieira Barbosa propôs ação popular contra a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, afirmando que o contrato por ela firmado com o município previa o pagamento de 12 horas diárias, pois esse seria o período noturno em que as lâmpadas ficam acesas. Entretanto, a iluminação pública ocorre apenas durante 11 horas e 8 minutos, havendo, pois, cobrança a maior.
As instâncias ordinárias entenderam aplicáveis os artigos 2º, parágrafo único, 3º caput, parágrafos 1º e 2º, combinado com o artigo 4º, inciso 1º e 60, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, caberia à concessionária demonstrar o período em que há efetivo consumo da energia elétrica para fins de cobrança. Ao negar provimento ao recurso especial interposto pela concessionária, o Superior Tribunal de Justiça afirmou o cabimento da ação popular, porque proposta em defesa do erário, bem como a incidência do Código do Consumidor, porque formulado o pedido em nome da coletividade, que é indubitavelmente a consumidora da energia elétrica sob a forma de iluminação pública. O ente público não é, propriamente, o destinatário final da energia elétrica que ilumina ruas, escolas públicas e postos de saúde. Os consumidores são, na etapa final, os próprios cidadãos, tanto que eles arcam indiretamente com os custos desses serviços através dos tributos arrecadados.